Olá, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nusa na Alemanha. E aqui a gente aborda reflexões sobre a palavra do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos os novos inscritos e agradeço a cada um por fazer parte da família do Senhor. A nossa reflexão desta manhã tem um tema muito importante para o nosso tempo. Até escrevi aqui na tela, que diz assim, é uma pergunta para mim e para você. O que você está fazendo com o seu tempo? Essa é uma pergunta para mim e para você. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 a 17, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo porque os dias são maus. Olha aí, a gente tem que andar aqui na terra com sabedoria e o nosso tempo que Deus deixou vai ser cobrado por Deus. O que a gente está fazendo dele? Por quê? Né? Vivemos em uma época de distrações, correria, superficialidade. O tempo é um dos maiores recursos que Deus nos deu e é diferente de dinheiro ou bens. Não podemos recuperar o tempo perdido. É verdade, não podemos. A pergunta que o Espírito Santo quer fazer hoje para mim e para você é: como você está usando o tempo que Deus te deu? O que você está fazendo com o seu tempo? O tempo que Deus estabeleceu para nós aqui nesta terra, né? O tempo é um dom de Deus. Sabe? Em Salmos 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Que lindo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É a promessa do Senhor. Deus nos deu 24 horas por dia, o mesmo tempo que deu a Jesus, a Moisés, a nossa escritora Ellen White e a você. O que diferencia os servos fiéis dos negligentes? O que diferencia? Aí está a resposta. A forma como usam o tempo, ou seja, esses grandes fiéis a Deus do passado, Moisés, né, Jacó, eles tiveram o mesmo tempo que eu e você temos. 24 horas Deus deu para eles e deu para nós. Só que eles foram, posso chamar assim, venceram esse mundo, esse tempo de pecado, porque eles priorizaram o tempo com Deus, né? Você tem tempo para a gente tem tempo para o celular, né? A gente tem tempo para navegar nas redes sociais, para séries, para filmes. E a gente desperdiça o nosso tempo vendo essas coisas em vez de gastar tempo com o nosso Criador, que fez os céus e a terra. A gente está vivendo num tempo de uma geração em que estamos muito ocupados, estamos correndo, buscando os bens materiais. O nosso egoísmo está cada vez mais crescendo dentro de nós, porque a gente prefere priorizar as coisas dessa terra do que priorizar tempo com o nosso Deus. E a gente vai ser cobrado por isso, né? E eu lembro-me que
Teve um tempo que eu ouvi uma palavra de um pastor, e esse pastor, ele indagava, né? Teve um pequeno conflito com a sua esposa no seu lar, e nesse tempo, o pastor, o tempo dele, às 5 da manhã, ele acordava e gastava 2 horas ali com Cristo, em oração, louvores, leitura da palavra, né, dos livros de profecias. E então teve um certo dia que a esposa indagou para ele: por que que as suas orações sempre são respondidas e a minha não? E em seguida a resposta do pastor para sua esposa foi assim: é que você não gasta tempo com Deus. E ela retrucou, ela falou assim: mas o meu trabalho é diferente do teu, o teu é pastor e eu sou dona de casa. E ele falou: que diferença faz isso? Todos nós temos 24 horas. E aí ele falou para ela: comece a gastar tempo com Deus. Prioriza primeiras horas do dia com Deus. Converse com Deus, não se preocupe com os afazeres da casa, com as coisas que você vai resolver durante as 24 horas. Mas priorize primeiro buscar a Deus. Tenha essa experiência com Cristo, ele falou para ela. E ela falou assim: mas eu não consigo, você sabe que eu durmo, caio na cama, é como se fosse um pedaço de pau. Não consigo acordar esse horário, 5 da manhã. E ele falou para ela: você consegue, se você falar com Deus, se você quiser viver essa experiência com Deus, você vai conseguir. E então ela orou nessa noite. Ela orou antes de dormir, de deitar, e ela pediu para que Deus a acordasse naquele horário ali que ela estipulou, que eu já não lembro se foi 4 ou foi 5 da manhã também. E quando chegou aquele horário que ela falou com Cristo, naquela época o telefone tinha uma secretária, né, eletrônica, e ali aparecia os números da pessoa que ligou, o horário e tudo, e quem, né, às vezes na agenda ali, falava ali o nome da pessoa que ligou, que estava ali marcado na agenda, gravado. E deu aquele horário, o telefone tocou alto, e ela não conseguia levantar, e o telefone continuava a tocar. E começou a tocar novamente, sem parar ali, e ela acordou, ela levantou assim e pensou: estranho, porque o meu marido qualquer coisa acorda. E ela pulou para cima do marido achando que tinha acontecido alguma coisa com ele, porque qualquer barulhinho ele levantava, mas ela ficou bem pertinho dele e viu que estava tudo bem, ele estava respirando. E então ela voltou e o telefone continuou tocando, não parava. E ela também lembrou, ela disse assim: tão estranho, porque normal 4 toque, a secretária já entra ali falando, né, para gravar, e a secretária não tô ouvindo nada. E ela correu, foi pro telefone, foi ver, né, olhou ali, mas só tava 0000, né, e continuava tocando. E ela pegou aquele telefone e falou: alô? Ou falou: estou... Quem pode ser nesse momento, essa hora da manhã? E então veio aquela voz e diz assim: eu tô esperando por você. Ela ouviu aquilo e ela ficou tão assim, vamos dizer, não posso dizer apavorada, mas ela ficou com choque. E ela lembrou,
verdade. E apenas ela só falou assim, já estou indo. E desligou. Naquele momento ali ela começou a chorar aos pés de Cristo. E passou ali aquelas horas, primeiras horas da manhã buscando a Jesus. Isso até me emociona bastante, porque é incrível essa história. É uma história real, com um pastor norte-americano. E então, nesse dia, foi o primeiro dia que ela começou a ter comunhão com Cristo. E ela disse que foi uma experiência tão linda, que ela fala assim, que jamais, jamais ela trocaria esses momentos por outras coisas. E todos os dias ela acorda aquele horário, as primeiras horas do dia, e fica ali 2 horas e meia. Ela diz que nem vê mais o tempo, que ela diz que é tão bom, é tão agradável estar na presença do Senhor, que o dia dela é um dia mais tranquilo, um dia mais de paz, um dia sem correria, porque ela consegue agora buscar mais pelo Espírito Santo. Ela consegue conhecer esse Deus que no passado ela tinha conhecimento, ela adorava ali a Deus, mas é como ela falou, era tão rápido que eu não conseguia nem sentir ali a presença do Espírito Santo. Então isso é um dos exemplos, irmãos, que podemos, né, gastar tempo com o nosso Deus. Não existe lugar melhor para estar do que diante do nosso Deus. Né? Então aqui a gente está abordando, né? Muitas das vezes a gente está na igreja, mas a gente não consegue desgrudar do celular, né? A gente está ali com a mente sempre ali no celular. Se vem às vezes uma mensagem, a gente não consegue deixar de ver essa mensagem depois. Não, a gente já pega o celular. Aquela, sabe, ansiedade de ver qual é a mensagem e tal. E esse pequeno segundo que você é distraído, a pessoa que está lá na frente levando a mensagem, você perdeu a melhor mensagem. Sabe por quê? Porque Satanás, ele distrai. Ele distrai o povo de Deus, até mesmo dentro da igreja. Às vezes, quando não é com celular, é uma pessoa que chega, fala ali no seu ouvido, se distrai. Porque o que Satanás ele quer nesse momento é distrair o povo de Deus. O que Satanás está trabalhando nesse tempo é deixar o povo de Deus ocupado. É deixar que o povo de Deus trabalhe mais, seja mais ocupado, viva mais na correria, no estresse. E eu nunca vi um tempo que a gente está vivendo com pessoas tão insensíveis, com pessoas tão estressadas nesse tempo que a gente está passando. Pessoas que correm para um lado, para o outro, para ali, para cá. A gente consegue perceber no trânsito que a gente está. Se um ultrapassar, se um fazer alguma coisa, já é um momento que as pessoas discutem, berram, brigam, gritam, né? As pessoas não têm mais paz. A gente consegue ver isso na rua. E o Espírito Santo hoje te convida para que eu quero falar com você, escuta a minha voz. Mas no meio dessa correria que a gente está vivendo, que a gente está passando, a gente não consegue ouvir o Espírito Santo. Porque Satanás não deixa. É uma estratégia de Satanás nesses últimos tempos, é que a gente perca o foco de Deus, o foco da salvação, o foco da palavra. Mas muitos podem dizer assim, mas eu leio a palavra todo dia, eu oro todo dia. Às vezes, irmãos, a gente ora correndo. A gente às vezes ora tão rápido que a gente até diz assim, será que eu orei hoje?
porque é tão rápido, que você esquece se você orou ou não. Porque as pessoas costumam até dizer assim, o tempo vale ouro. Não. Eu costumo dizer assim, o tempo vale a nossa salvação. Gastar tempo com Deus. E o tempo é um teste de prioridades. Em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, né? Como cristãos, como os adventistas, que somos muitos, sabemos que vivemos no tempo do fim. Estamos vivendo juízo investigativo. Esse é o tema. E como estamos usando esse tempo da graça? Esse tempo de graça que Deus nos dá todo dia. Como? É uma pergunta para você e para mim. Que você possa refletir. Como que você está usando esse tempo de graça que Deus está te dando? A nossa rotina revela o coração. A agenda de hoje mostra qual é a sua prioridade espiritual. A sua agenda, ela mostra hoje qual é a sua prioridade espiritual. Né? Quantos minutos do seu dia, são dedicados à comunhão com Deus? E quantas horas ao entretenimento? Eu vou repetir mais uma vez essa pergunta. Quantos minutos do seu dia são dedicados à comunhão com Deus? E quantas horas ao entretenimento? Será que você tem gastado mais tempo ao entretenimento do que com a palavra de Deus? Aí só você pode responder com Cristo, né? Eu tive uma experiência, já vai fazer um ano agora, estamos no verão aqui na Alemanha. Aqui na Europa é o verão e ano passado, por essa mesma data, como aqui faz calor, as casas, os apartamentos não são programados para ter ar-condicionado, ao contrário, aqui temos o aquecimento, né, devido ao frio. Mas cada ano que tá passando, a gente vê que tá cada dia mais quente, é muito calor. E é preciso a gente comprar ventiladores, né, para poder passar a noite. E então, uma dessas noites, eu acordava toda madrugada, 3h, 3h30, era o horário que eu acordava assim, rolava na cama, não conseguia dormir. E a primeira noite, né, e fiquei, dormi já perto da manhã, já amanheceu o dia. A segunda noite também, a mesma coisa. Quando foi a terceira noite, também. Olhei no relógio, era 4h da manhã. E aí fiquei pensando, Senhor, comecei a orar, tipo, Senhor, não consigo dormir já essa terceira noite. Eu não consigo dormir. Será que é o tempo que tá quente, o tempo que mudou muito? E aí, com o olho fechado, eu comecei ali a orar com Deus, deitada, com olhos fechados, falando com Deus, e aí eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, filha, muito forte. E o Espírito Santo, ele me indagava, ele falava assim, filha, você não tem me priorizado durante o seu dia. Há um lugar na tua casa que não tem me priorizado. E quando ele falava isso, eu pensava, é a sala? E ele dizia, também.
E eu pensei, a sala onde fica a TV. E ali, às vezes, a gente assiste algumas coisas, até coisas que a gente vê e diz assim, ah, isso não tem nada a ver porque são animais. Eu gosto muito de assistir séries assim de... séries não, documentários, né, de animais. E às vezes eu lembro que eu ficava ali na televisão, horas e horas vendo aquilo. E terminava uma série de um animal e depois já entrava outra. Às vezes assistimos alguma coisa como filmes, alguma coisa assim de comédia. E na minha mente eu dizia, bem, aqui não tem nada que interfere em minha vida espiritual. Então, o Espírito Santo disse assim, no seu celular tem 3 joguinhos. E esses joguinhos têm tirado a sua mente do propósito da salvação. Tem me deixado de lado. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo falava, eu vinha na minha mente, realmente eu tenho esses 3 joguinhos, mas esses 3 joguinhos são só coisas de combinações, uma coisa de combinar uma com a outra. São coisas assim que na minha mente não causava dano à minha espiritualidade. E então o Espírito Santo falou mais forte. Ele falava assim, apague esses jogos do seu celular e comece a me priorizar. Comece a gastar tempo comigo. Eu quero ser adorado em todo o compartimento do teu lar. E ali o Espírito Santo me chamou a atenção em vários assuntos, outros assuntos também. E um dos assuntos que também mexeu muito comigo foi, ele falou assim, ora muito pelo teu filho, ele tá longe de mim. Ele falou. E ele repetiu 3 vezes, ora muito pelo teu filho, ora muito pelo teu filho. Ele não tem me priorizado, ele não tem me adorado. Ele e a casa dele está muito longe de mim. E no final de tudo, o Espírito Santo falava assim, ore. Ore muito. Ore muito. Pois vai chegar tempo. Vai chegar um tempo de grande tribulação. E nem todos vão continuar em pé. Porque o tempo é hoje. E então eu comecei a orar do Senhor. Chorei muito. Chorei muito nesse dia. Mas assim, um choro de paz. Sabe, um choro de livramento. Parece assim que caiu aquele peso. E quando... E aí eu dormi. Eu dormi um sono que eu não consigo explicar. Foi um sono tão
tão bom, tão satisfatório. O meu cansaço saiu tudo. E quando eu acordei pela manhã, ali eu gastei tempo com Deus. E apaguei tudo aquilo do meu celular. Tirei tudo. E aí eu passei aquele dia. Um dia de paz tão grande. Tão grande. Que eu nunca tinha passado na vida. Sabe, uma levidão assim, uma coisa leve dentro de mim. Eu tava tão feliz. Eu acordei, sabe, tão feliz, que eu acho que poderia cair o mundo do meu lado. Eu não ia me sentir abalada. O poder do Espírito Santo na nossa vida. E quando eu tive essa experiência, eu disse, não, eu quero sentir isso todos os dias. Eu quero me envolver com Cristo todos os dias, mais ainda do que eu já faço. E aí, irmãos, eu tô tentando gastar mais o meu tempo com as coisas do Senhor, porque foi isso que Ele falou pra mim, que Ele tá voltando. E que não podemos de maneira nenhuma negligenciar o nosso tempo. Não podemos de maneira nenhuma deixar que Satanás roube a nossa coroa. A coroa que Cristo tem para mim e para você. A coroa que Jesus Cristo tem preparado para nós. E então a gente tem que priorizar nosso tempo com Cristo. Deixa as coisas de lado. Deus é o nosso sustento. Se você precisa acordar cedo, acorde mais cedo ainda. Porque o nosso tesouro não está aqui nessa terra, o nosso tesouro está no céu. O tempo está acabando. Romanos 13, versículo 11 diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Infelizmente, irmãos, o povo do Senhor está dormindo. Vivemos numa era em que queremos tudo para hoje. Temos internet em casa, temos fogão, que apenas apertamos ali o botãozinho, já liga. Nos anos atrás, nos séculos passados, era um trabalho tremendo fazer um fogo. Ainda tinha um trabalho de manter aquele fogo ali não muito alto e também não deixar que esfriasse. Era um trabalho constante, né? E hoje não, hoje fazemos viagem que levavam meses. Hoje fazemos viagem que leva apenas algumas horas. Hoje a gente, tipo assim, posso pegar um avião aqui na Alemanha, em menos de 2 horas eu posso estar na Espanha para almoçar na Espanha, se eu quiser. Porque o tempo, isso é bom, claro que é bom. Porque isso sobra mais tempo para cada um de nós. Né? Quando a gente olha para o passado, como que nossos pais, nossos avós passavam roupa, passavam ali o ferro, primeiro eles faziam aquela preparação com a brasa, para depois passar aquelas roupas. Hoje não, a gente só liga ali na tomada o ferro e começa a passar rápido. E naquele tempo,
as pessoas tinham mais tempo, não tinham tanto tempo, mas andavam mais tempo com Cristo. E hoje que temos tudo isso em nossa mão, é uma geração de pessoas estressadas. É uma geração de pessoas que não gostam de esperar. Não é verdade? É uma geração que cada vez mais as pessoas adoecem psicologicamente. Uma das causas, o excesso de trabalho, o excesso de rede social, o excesso de correr atrás de dinheiro. E Deus deu sempre 24 horas para todos nós. Só que priorizamos as coisas materiais que temos nessa terra aqui, que um dia isso vai ser tudo queimado. A gente prioriza o nosso tempo com as coisas fúteis dessa terra. Não temos tempo de fazer uma ligação para um irmão que faltou o culto na igreja. Não temos tempo de ligar para os nossos entes queridos, tios, tias, pais, mãe, porque a nossa agenda está cheia de coisas que não edificam a nossa vida espiritual. E cada vez estamos afundando espiritualmente. E quem está aplaudindo? Satanás está aplaudindo. Porque a estratégia dele é ocupar os filhos de Deus. Os dias passam tão rápido que a gente não consegue parar 1, 2 horas para estar com Deus. E eu não digo nem o culto familiar, eu digo o culto pessoal. Porque na nossa casa devemos ter o culto familiar pela manhã, se não tiver tempo de manhã, porque sai cedo, mas o final do dia temos que ter o culto familiar entre família e o nosso culto pessoal a sós com Deus, um dos cultos importantes, né? Mas o inimigo, a estratégia dele nesse tempo é fazer com que você fique ocupado com as coisas fúteis da terra. Claro que precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos buscar o sustento. Mas quem dá isso a nós é Deus. Ele nos dá o trabalho, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a comida, o lar, a roupa, tudo Ele dá. Por isso que a palavra aqui diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? A norte-americana Ellen White escreve, temos pouco tempo, o Senhor está vindo muito em breve, precisamos nos preparar. Está escrito em Eventos Finais, na página 25. E mais uma pergunta que eu faço para mim e para você. Estamos gastando tempo para salvar almas ou apenas para manter nossa zona de conforto? Uma pergunta para mim e para você. Como usar o tempo com sabedoria? Priorize 3 pilares espirituais todos os dias na sua vida. Primeiro pilar, oração. Segundo pilar, estudo bíblico, estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. Terceiro pilar, serviço e missão. 3 pilares para a sua vida. Oração, estudo da Bíblia e do Espírito de profecia, serviço e missão. Irmãos,
A nossa prioridade nesse tempo é levar a salvação às pessoas, é levar a palavra de Deus para salvar outras pessoas, onde o mundo está perecendo por falta de conhecimento. E esses 3 pilares é um dos pilares principais para a nossa vida espiritual. Temos também que nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Cristo, né? São os pilares. Diz assim, planeje seu dia com Deus. Planejar o nosso dia com Deus, temos que fazer um planejamento. Use o sábado não só para descanso, mas para reconexão espiritual. Às vezes, passamos o sábado à tarde dormindo, vamos para a igreja pela manhã, chegamos em casa, cansado da semana, da correria, e à tarde passamos a tarde dormindo. E é um momento em que precisamos fazer uma reconexão com Deus, orar, cantar, louvar, orar pela nossa família, pelos nossos filhos, orar pela salvação mundial, orar para que o evangelho possa se expandir no mundo, para que Jesus volte. Hoje o Espírito Santo te convida você e convida a mim a redimir o tempo. Chega de perder tempo com o que não edifica, não santifica e não salva. Precisamos edificar o nosso tempo, redimir o tempo. Chega de perder tempo com o que não edifica a sua vida, não santifica e não salva. Será que passar horas e horas em frente de uma televisão assistindo séries, filmes, seja lá o que for, vai edificar? A você não. Ao contrário, vai te afastar. Seja o que for. Como o Espírito Santo me mostrou, o problema, irmãos, não é o celular. O problema é saber usá-lo. É gastar o tempo. Passamos 3, 4 horas na frente de uma tela, mas não conseguimos passar nem meia hora com Jesus. E Ele está à espera de nós. Sabia que Jesus está ali à espera todo o tempo? E a gente negligencia o nosso tempo com Deus. Por quê? Porque para nós a prioridade melhor está aqui nessa terra. E muitos vão se perder por isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Só um exemplo. Sábado pela manhã, ou seja, domingo pela manhã, ou à noite, ou à quarta-feira, o dia que tem culto na minha igreja, na sua igreja. Às vezes no sábado, irmãos, as pessoas chegam no culto tarde. Temos 2 tempos, de manhã escola sabatina e depois o segundo tempo é a pregação. Eu tenho observado que as pessoas estão chegando mais ao culto, porque não conseguem acordar cedo, né? E isso entristece a Cristo. E agora, por exemplo, observe quando tem uma programação no domingo da sua igreja de manhã, por exemplo. Domingo vamos fazer um passeio, vamos tomar banho, vamos para uma fazenda, a igreja, vamos combinar para ir para um passeio da igreja. Toma banho de piscina, toma banho de rio, não sei onde você vive, mas às vezes fazemos, né, esse entretenimento. É muito bom, isso é bom. Mas, olha só, para chegar de manhã na igreja para o culto, chega atrasado. Agora, para chegar para um passeio, estão todo mundo acordado, felizes, rindo,
né? É uma alegria, né? É bom. Mas por que a gente não prioriza chegar cedo na casa do Senhor para receber as bênçãos nos primeiros dias, primeiras horas do dia? Tem outros exemplos, irmãos, mas esse é um dos exemplos, né? Às vezes fazemos uma festinha de aniversário, convidamos os irmãos para ali celebrar aquele dia e tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, conversando e papo vem, risadas. Mas às vezes chegamos na igreja triste, desmotivado. Falamos porque temos que falar, mas assim, aquele jeito, sabe, triste, parece assim que, sei lá, eu não sei explicar, mas um jeito assim tão, parece que você não vive com Jesus. E vem começar reclamações, reclama daqui, reclama dali, nada me dá certo, nada isso, o porquê disso, o porquê isso, e coloca a culpa em Deus. E muitos de nós colocamos culpa em Deus. Irmãos, Deus não tem culpa nenhuma dos nossos problemas. A gente decide. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio para as nossas decisões. E muitos de nós estamos perecendo porque a gente toma muitas escolhas erradas. E a minha conclusão dessa mensagem aqui que eu estou passando para vocês é: hoje o Espírito Santo te convida a redimir o tempo. Chega de perder tempo com o que não edifica. Não santifica e não salva. Você está disposto a entregar seu tempo a Deus a partir de hoje? É uma pergunta. Você está disposto a entregar seu tempo a Deus a partir de hoje? Quer colocar sua agenda nas mãos do Senhor e pedir que Ele seja o centro de cada hora? É uma pergunta para você. Então, irmãos, essa reflexão é uma reflexão para que possamos acordar nesse tempo que estamos vivendo. Um tempo em que Jesus está às portas. É um tempo que não é mais para a gente brincar, não está dormindo. Mas é um tempo da gente acordar, é um tempo da gente buscar mais. É um tempo da gente renunciar ao nosso eu. Porque Jesus está voltando. Jesus te ama tanto, que Ele te acorda até pela madrugada, como Ele fez comigo. Porque Ele viu que aquelas coisas eu ia perder minha salvação. E Ele está à espera de você também. Eu não sei o que você tem priorizado mais, mas você sabe. A partir de hoje, faça uma conexão com Cristo. E priorize estar mais perto de Jesus. Priorize gastar mais tempo com Jesus. Priorize adorar mais a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. E vamos conseguir.